Olá pessoal, esse é mais um vídeo da disciplina de Cálculo Fundamental e hoje nós vamos dar sequência ao estudo de funções, falando de funções de primeiro e segundo graus. Muito bem, para iniciar o estudo de funções de primeiro e segundo grau, a gente precisa necessariamente falar de função polinomial. Então as funções polinomiais estão entre as mais conhecidas, de todas as funções. E para entender a função polinomial, a gente precisa lembrar lá dos polinômios. Então, o polinômio era uma expressão composta pela soma de termos. Cada termo é esse coeficiente AN multiplicado por um x elevado a n, ou seja, pela variável elevada a um determinado expoente. Tá? Então eu vou tendo soma de termos e esse lado direito da igualdade é um polinômio, tá? Uma expressão algébrica polinomial. Aqui nós estamos falando de funções polinomiais, então um f de x igual àquela expressão algébrica, tá? Aquela soma de termos. O n, lembre-se, tem que ser um número não negativo, tá? E os coeficientes, a n, a 1, a 2 e assim por diante, tem que ser números reais, assumindo que o an seja diferente de zero. Então, a função polinomial é definida de forma geral por essa equação que está aqui. Tá? Ela é uma função polinomial de grau n, então o expoente, o maior expoente aqui de x que apareça nos termos vai determinar o grau da função, e os A's com índices são os coeficientes. O coeficiente principal de uma função polinomial é o AN. Então é o coeficiente que multiplica o x elevado ao maior grau. A função zero, uma função particular, é dada por f de x igual a zero. É também uma função polinomial, mas não tem grau nem coeficiente principal. Então vejam que a função polinomial ela tem relação direta com o conceito de polinômio que nós abordamos em aulas anteriores, lá em expressões algébricas. Aqui exemplos de verificação se funções dadas são polinomiais ou não. Então tem 4 funções e a gente tem que verificar quais delas são polinomiais. Para as que forem polinomiais, a gente vai definir o grau e o coeficiente principal. Tá? Para as que não forem funções polinomiais, a gente tem que justificar. Então, começando primeiro, pela item A. f de x igual a 4x ao cubo menos 5x menos meio. Isso é uma função polinomial? Sim, eu tenho termos compostos por coeficientes que multiplicam x elevado a um determinado expoente, onde esse expoente é um inteiro positivo. Então, aqui é x ao cubo, aqui é x à primeira, aqui seria um x elevado a zero. Então, isso aqui é uma função polinomial. Portanto, qual é o grau dessa função polinomial? O grau dela é o expoente, o maior expoente aqui que eu vou encontrar na função. No caso, é 3, então, grau 3. Qual é o coeficiente principal dessa função polinomial? É o coeficiente que multiplica o x elevado a n, ao grau da função. No caso, 4, que é 4x ao cubo. Ok? B. G de x igual a 6, x a menos 4 mais 7. Isso é uma função polinomial? Não. Por quê? Porque para ser uma função polinomial, o expoente aqui do x deveria ser um inteiro positivo. E menos 4 não é positivo. No C, h é uma função polinomial? Raiz quadrada dessa soma de 9x à quarta mais 16x ao quadrado. Não. E aqui tem uma observação nessa justificativa, de que ela não é uma função polinomial, porque ela não pode ser simplificada na forma polinomial. Então, o fato de aparecer essa raiz não necessariamente indica que ela não é uma função polinomial. Eu posso tentar realizar alguma simplificação, e se eu conseguir, depois dessa simplificação, reescrever os termos na forma de um polinômio, o lado direito aí da igualdade na forma de um polinômio, isso seria uma função polinomial. Não é o caso aqui.
E ele coloca uma observação de que a raiz de 9x² mais 16x² é diferente de 3x² mais 4x. Ou seja, a raiz quadrada da soma de dois termos é diferente da raiz quadrada, da soma da raiz quadrada de cada um desses termos. Tá? Então não basta eu extrair a raiz quadrada desse e somar com a raiz quadrada desse para obter o resultado ou a simplificação disso. Tá? Então, portanto, isso não é uma função polinomial. E por último, entender k de x igual a 15x menos 2x². Isso sim é uma função polinomial, né? Pela mesma ideia das anteriores. Né? E o grau é 4, que é o maior expoente que aparece, com o coeficiente principal menos 2. Okay? Então existem na lista de exercícios disponível no AVA problemas desse tipo, né? De simples verificação se as funções apresentadas são polinomiais ou não. Ok? Muito bem, dando sequência, né? Uma tabelinha, né? Falando sobre funções polinomiais de grau indefinido ou de grau baixo. Né? Então, fiz uma divisão aqui de nome, forma e grau para as funções. Então, função 0, um f de x igual a 0. E nesse caso, em particular, o grau da função 0 é indefinido. A função constante é igual a um f de x igual a sendo que a tem que ser diferente de 0. O grau disso vai ser 0. Função de primeiro grau, que é uma das que a gente vai tratar nesse vídeo, é o f de x igual a x mais b, onde o a tem que ser diferente de 0. Nesse caso em particular, o grau é 1. Lembre que o grau está sempre associado ao expoente, ao maior expoente do x aqui, né? Então, aqui é um x a 0, por isso que não aparece, então o grau é 0. Aqui é x elevado à primeira, grau é 1. E na função de segundo grau, um ax² mais bx mais c, também com a diferente de 0, o grau vai ser 2. Notem que o a tem que ser diferente de 0, porque se eu fizer o a igual a 0, por exemplo, na função de segundo grau, eu caio numa função de primeiro grau. O mesmo acontece se eu fizer o a igual a 0 na função de primeiro grau, eu caio numa função constante. Se eu fizer o a igual a 0 numa função constante, eu caio na função 0. Então, existe essa restrição aqui. Ok? Então, o que a gente vai trabalhar daqui para frente, né, são essas duas funções. Né? São funções consideradas de grau baixo, ou seja, de grau 1 e grau 2. Função de primeiro grau e de segundo grau. Tá? Então, notem que para poder iniciar o estudo delas, eu tive que entender ou relembrar um pouquinho das funções polinomiais. Muito bem. Então, primeiro, função de primeiro grau e junto com isso a gente vai analisar os gráficos. Tá? Então, a forma de uma função de primeiro grau, a forma geral, é um f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Lembrem que na última aula a gente viu que essas são representações equivalentes, onde o a e b são constantes e o a tem que ser diferente de 0, né, por motivos já comentados anteriormente. Agora, notem que essa equação, né, no caso aqui essa função, ela tem uma forma semelhante a algo que a gente já viu antes. Se a gente fizer o a igual a m, a gente vai ter que y é igual a mx mais b. Essa é a forma, né, geral da equação reduzida da reta. Né, um assunto que a gente abordou algumas aulas atrás. Y igual a mx mais b, onde o m era o coeficiente angular da reta e o b o intercepto. Tá? Então, no plano cartesiano, uma reta é um gráfico de uma função de primeiro grau, somente se ela for inclinada ou horizontal. Então, né, se eu for fazer a representação dessa função no plano cartesiano, né, a reta vai representar uma função de primeiro grau se ela for inclinada, inclinação positiva ou negativa, m positivo ou negativo, ou se ela for horizontal, ou seja, paralela ao eixo x. Se a reta for vertical, paralela ao eixo y, lembre-se que isso não é uma representação gráfica de uma função, porque se eu for fazer o teste da linha vertical, eu vou encontrar mais de um ponto interceptado por essa linha, e isso prova que a gente tem nessa situação uma representação gráfica que não é de uma função. Okay?
Verificação ainda da lei de função de primeiro grau. Vou pegar aqui um caso específico para a gente tentar fazer a relação, né, de função de primeiro grau com o que a gente viu lá para a equação da reta. Então, nesse problema em particular, a gente tem que encontrar a lei para a função de primeiro grau, f, ou seja, encontrar o f, tal que o f de menos 1 seja igual a 2 e o f de 3 seja igual a menos 2. Então, eu tenho que determinar o f geral, né, o f de x igual a x ou mx mais b, tá? Lembra que aqui eu posso usar o a ou m, mas eu tenho que encontrar esse f geral com o m com valor numérico e o b com valor numérico, de tal forma que o f de menos 1 seja 2 e o f de 3 seja menos 2. Notem que essas informações são pares ordenados, né? São coordenadas de pontos no plano cartesiano. Então, o f de menos 1 igual a 2 é um ponto, que eu chamei aqui, só para exemplificar, de ponto A, com coordenadas x1 e y1. Então, representei aqui no plano cartesiano o ponto A, né? Então, f de menos 1 igual a 2 significa que para x igual a menos 1, o y vai ser 2. Tá? Então, está aqui representado esse ponto A. Mesma lógica para o ponto B. F de x igual a 3 vai ser igual a menos 2. Então, para x igual a 3, o y vai ser igual a menos 2. Tá aqui o segundo ponto. Tá? Com 2 pontos eu consigo traçar uma reta que passa pelos dois, que seria a reta associada a essa função de primeiro grau. Tá? Agora, como que eu escrevo o f, né, para a função de primeiro grau que passa por esses 2 pontos? Lembrem que com 2 pontos eu consigo determinar o coeficiente angular da reta. Então, o m vai ser igual à diferença dos y dividido pela diferença dos x, das coordenadas do ponto, né? Então, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Substituo os dados tirados aqui das coordenadas fornecidas no enunciado e vou chegar no m igual a menos 1. Lembre-se que o m igual a menos 1 significa que eu tenho um coeficiente angular negativo e, portanto, o ângulo entre o eixo x lá positivo e a reta vai corresponder a um ângulo entre 90 e 180, né? Que é exatamente o que a gente tem nesse caso aqui. Tá? Bom, determinado o coeficiente angular, né? O que eu posso escrever com esse coeficiente angular? Lembrando que eu tenho as coordenadas de 2 pontos. Eu posso escrever a equação geral da reta. Então, a equação geral da reta é y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1. Notem que eu peguei o ponto A, né, coordenadas x1 e y1, poderia ter feito também usando o ponto B. Tá? Mas, de qualquer maneira, usando o ponto A, eu vou ter y menos 2, que é o y1, menos 1, que é o m que eu determinei aqui, que multiplica x menos menos 1. Aqui eu tenho que ficar atento aos sinais, né? Menos 1 é mais 1. Então, y menos 2 vai ser igual a menos 1 vezes x, que é menos x, e menos 1 vezes mais 1, que é menos 1. Isolando o y nessa equação, eu vou obter que y é igual a menos x mais 1. Lembre-se, y e f de x, né, são representações equivalentes, então, portanto, f de x é igual a menos x mais 1. Ou seja, eu tenho aqui, né, a lei para a função do primeiro grau f, né, que vai passar por esses 2 pontos. Tá bom? Notem que, né, se eu observar essa equação e compará-la com essa forma geral da função, eu vou notar que o m é igual a menos 1, que é algo que nós encontramos aqui, através das coordenadas dos 2 pontos, e que b é igual a 1. Lembre que o b, né, esse termo aqui, o intercepto, é o ponto onde a reta vai cruzar o eixo y. Tá bom? Então, isso está de acordo com o que a gente já havia visto antes. Observem também que tudo que nós, né, trabalhamos em aulas anteriores, ou muitas das coisas que nós trabalhamos nas aulas anteriores, estão sendo usadas aqui. Tá? Então, a compreensão dos conceitos anteriores facilita bastante o entendimento agora das funções, em particular agora de função de primeiro grau.
Um conceito também observado quando se fala de função de primeiro grau é a taxa média de variação, né? Então, a taxa média de variação de uma função y igual a f de x entre um x igual a e um x igual a b, ou seja, entre um intervalo, né, assumindo que a seja diferente de b, é dada por essa expressão, f de b menos f de a dividido por b menos a. Tá? Então, eu estou dizendo que a taxa média de variação para uma determinada função entre esse intervalo é dada dessa forma. Tá? E o que essa taxa média de variação determina? Ela determina a variação média sofrida pelos valores da função f de x entre esses pontos. Tá? A função de primeiro grau definida para todos os números reais, né, que é o caso de uma função polinomial e uma função aqui de primeiro grau, tem uma taxa média de variação constante. Ou seja, se eu ficar calculando essa taxa de variação, a taxa média de variação, né, para pontos B e A, pontos C e A, C e B, eu vou sempre encontrar o mesmo valor. Então, é uma taxa média de variação constante e diferente de zero. Tá? Entre, como eu disse, quaisquer dois pontos do gráfico. Pelo fato dessa variação ser constante, ela é simplesmente chamada de taxa de variação. Então, você pode, nos casos da função de primeiro grau, omitir esse termo médio, ou encontrar na literatura, quando você for estudar alguma coisa, simplesmente taxa de variação. Tá? O coeficiente angular, né, na fórmula f de x igual a mx mais b, né, nessa função geral de primeiro grau, nada mais é do que a taxa de variação da função de primeiro grau. Tá? Então, essa taxa de variação média que está aqui, dada dessa forma, nada mais é do que o coeficiente angular na função de primeiro grau. Então, se você for questionado sobre a taxa de variação para uma determinada função no intervalo, basta que você calcule o coeficiente angular dessa função de primeiro grau. Tá? A gente vai ver isso em alguns problemas da lista. Vocês vão ter que calcular a taxa de variação para algumas equações de primeiro grau, para algumas funções de primeiro grau. Então, características, aqui só um apanhado de informações, né? As características de uma função de primeiro grau. Então, definição, né? Do ponto de vista, ela é polinomial, uma função de primeiro grau é polinomial de grau 1. Né? Essa é a fórmula geral, né, para uma função de primeiro grau, f de x ou y igual a mx mais b, onde o m é o coeficiente angular da reta e o b é o intercepto, isso numa análise gráfica. Lembrem-se que o m tem que ser diferente de zero. E aqui tem uma observação de que a função da taxa de variação m, essa taxa de variação, indica que o f é crescente se o m for igual a zero, maior que zero, desculpe, tá? E decrescente se o m for menor que zero. Isso está relacionado com, né, o coeficiente angular dessa reta, né? Valores positivos de m descrevem funções crescentes. Valores negativos de m, funções decrescentes, para um determinado intervalo de análise. Ok? Aqui finalizando, né, a análise de funções de primeiro grau. Né? Desculpe. Terminamos aqui mesmo. Né? Eu que esqueci de mudar aqui segundo para o nosso próximo assunto, né, que são as funções de segundo grau e seus gráficos. Então, esse vídeo a gente finaliza por aqui e no próximo a gente faz uma abordagem semelhante, só que para as funções de segundo grau. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.